tá? Porque existem profissões que têm a lei, mas o nosso legislativo, ele desobriga a presença de um conselho, não precisa de conselho, tá? Existem profissões brasileiras que têm lei regulamentando a profissão, mas não precisa ter conselho profissional. Eu sou a Karen Diniz, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a viver de neuropsicopedagogia, simples assim. Muita gente me pergunta, Karen, mas eu preciso me registrar na CBO? Não, porque vamos falar agora um pouquinho sobre o que é um registro profissional, tá? Um registro profissional, ele é um registro, literalmente, do profissional quando ele vai exercer alguma profissão que exige esse registro dentro de uma regulamentação. Por exemplo, né, nós temos várias profissões no Brasil que já passaram por aquele trâmite que eu falei para vocês de passar no Congresso Nacional, já tem uma lei federal e, olha só, não é qualquer profissão que tem lei que precisa se registrar. Por quê? É só aquela profissão que na hora da lei, lá na lei diz, e a profissão do psicólogo vai ser regulamentada, fiscalizada pelo Conselho Federal de Psicologia, tá? Porque existem profissões que têm a lei, mas o nosso legislativo, ele desobriga a presença de um conselho, não precisa de conselho, tá? Existem profissões brasileiras que têm lei regulamentando a profissão, mas não precisa ter conselho profissional, tá? É só aquela que é instituída o conselho na lei federal. E aí eu vou falar algumas que são obrigatórias, que tem o conselho instituído nessa lei que regulamenta a profissão, e aí eles vão ter a obrigatoriedade de registro. E a gente já falou agora, acabei de falar o spoiler, né? O psicólogo, o médico, advogado, fonoaudiólogo, terapeuta, fisioterapeuta, que mais? Terapeuta ocupacional, acho que tem, né? Fisioterapeuta, que é o Acrefito, que mais? Enfim, mas já dá pra entender, né, gente? Arquiteto, engenheiro, agente imobiliário, né? Corretor imobiliário, tem que ter lá um CRESSE. Por quê? Porque são profissões que entendeu-se na regulamentação que precisa existir uma fiscalização em cima dos profissionais, porque não posso abrir uma portinha e dizer, eu sou arquiteta. E aí eu vou lá, faço um projeto, criam lá um negócio e desaba o prédio. Não pode. Então, essas profissões, elas têm a sua regulamentação. Nestes casos, a gente precisa se registrar, né? O nutricionista precisa ter também. Enfim, tem várias profissionais que precisam se registrar. Não é o caso da neuropsicopedagogia. Nós não temos um conselho federal profissional que exige o registro para a regulamentação da nossa profissão. A regulamentação dela se dá a partir da sua pós-graduação, do seu certificado de pós-graduação. Então, o seu certificado vale ouro para você, tá? Cuida com muito carinho dele. Tenha sempre uma cópia digitalizada, uma cópia autenticada, porque é ele quem vai te validar como profissional da neuropsicopedagogia, assim como o seu diploma de graduação, tá? Que vai te dar a validação do teu título de graduado, né? Ou licenciado. Então, assim, gente, eu queria trazer para vocês um pouquinho, né? Para vocês entenderem, porque muita gente ainda acha que a neuropsicopedagogia, ela tem uma sociedade que chama Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, SBNPP, tá? Ela dá um norte na formação, né, do pedagogo, não na formação, ela dá um norte no atendimento, no trabalho, na competência do neuropsicopedagogo, mas ela não tem competência para fiscalizar, para regulamentar a profissão do neuropsicopedagogo e nem para exigir nenhum tipo de formação para esse profissional.
A sociedade, como uma sociedade qualquer, né, de uma sociedade privada, né, uma associação, mesmo com ou sem fins lucrativos, um sindicato, eles não são de obrigatoriedade de se associar. Eles não têm, por natureza jurídica, poder para fiscalizar, legalizar, punir, determinar sobre a atuação do profissional, tá bom? Eles não têm. E aí a gente tem o artigo 8º da Constituição Federal, que diz assim: é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, e aí ele fala, né, que a lei não pode exigir que sejam registrados, exceto quando houver a obrigatoriedade federal, tá? Porque a lei não vai contra outra lei. Uma lei federal nunca vai contra uma outra lei federal. Então, quando houver a obrigatoriedade, tudo bem. Mas não é o caso da neuropsicopedagogia. Isso quer dizer que nós, neuropsicopedagogos, não precisamos nos registrar a nenhum órgão, nenhuma instituição, tá? Que todo registro é de livre e espontânea vontade. É tanto verdade que eu tô te falando que no próprio Código de Ética da SBNPP, a resolução 5 de 12 de abril de 2021, que alterou as resoluções 3 e 4 de 3 de 2014 e 4 de 2020, eles colocam aqui, ó, que a resolução de 2021, ela, nos considerandos aqui, tá? No rodapé da página, diz assim: se aplicam, né, as normas que contém aqui neste código de ética, se aplicam a pessoas físicas e jurídicas devidamente associadas, por adesão, demonstrando, portanto, total aceitação aos princípios contidos. Então, assim, se você é associado, né, deseja ser, é livre a sua adesão, é livre a sua vontade, livre a sua decisão, e somente assim esse setor aqui dessa sociedade pode, né, fazer cumprir as determinações deles aqui, tá? Só assim, tá bom? Mas assim, não há um órgão, não é obrigatório, tá bom? E muitas coisas que temos aqui ferem outros órgãos, tá? Outras competências, como por exemplo, quando se fala da formação do profissional em neuropsicopedagogia. Eles podem sim exigir aquelas formações para quem se associa a esta sociedade sem representar a categoria de profissionais. Mas eles não podem coibir outros profissionais. Então, você pode ter a sua própria... você vai fazer lá a sua formação de acordo com a regulamentação de curso superior, cursos de pós-graduação no Brasil, que... por exemplo, o MEC, Ministério da Educação e Cultura, ele é responsável por validar essas formações, tá? O MEC. O MEC, ele passa o poder dele, a autonomia dele para as instituições de ensino superior. Então, cada faculdade tem a sua autonomia no que diz respeito a currículo, matriz, carga horária, tá? E existe, né, uma lei também do MEC que não obriga pós-graduação a ter estágio e nem a ter TCC. Então, não são coisas que uma instituição que está numa esfera de poder abaixo de um Ministério de Educação pode exigir, tá? Ela pode exigir para os seus associados, mas ela não pode exigir da categoria de profissionais. Tá bom? E aí tem alguém me perguntando se eu acho interessante ser associado. Independente do que eu acho ou não, eu não sou associada, nem nunca fui, tá? Por quê? Porque para mim não é interessante, para mim, tá? Para você pode ser. E aí eu digo, assim como você se associar a um clube, se associar a uma associação de famílias, associação de cooperativista, assim como
você tem que ver se vale a pena para você. Quais são os benefícios que essa associação te traz, tá? Pra mim, nunca trouxe nenhum, né? Não traz ainda hoje, mas quem sabe um dia, né? Não é uma coisa assim infinita, nunca vou me associar. Não, não tem nada a ver com isso. Mas assim, eu não sou associada nem nunca fui. Mas eu utilizo, né, como norte o resto que está aqui, o que compete à neuropsicopedagogia enquanto ciência, tá? Por quê? Porque aqui na sociedade ela está vinculada com esse grupo educacional que criou a neuropsicopedagogia, então eles têm ali, eles trazem as normativas, né, da neuropsicopedagogia e tal. Agora, não tem competência em relação às formações e não tem competência para normatizar, legalizar ou fiscalizar o trabalho dos profissionais, tá? Isso não é competência de sociedade, tá? Eles estão ali, a função de uma associação, a função de uma sociedade é promover aquilo que os associados têm em comum, né? Então, no caso aqui, promover a neuropsicopedagogia, fazer com que a neuropsicopedagogia seja conhecida, fomentar o ensino, a pesquisa, a prática neuropsicopedagógica, tá? E se você acredita que eles fazem isso e tem interesse em se associar, eu acho uma causa muito válida, tá? Mas, resumindo, voltando aqui ao nosso tema central, não precisa se associar a nenhuma instituição que da neuropsicopedagogia, porque nós não temos essa obrigatoriedade. Então, o que você precisa para começar hoje os seus atendimentos em neuropsicopedagogia? Seu certificado de pós-graduação. E se você já tem em mãos, você não precisa mais nada. Você precisa se posicionar e começar a transformar vidas, começar a colocar a neuropsicopedagogia em ação. Tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês, baseados aí na questão da lei, né? O que é a neuropsicopedagogia, por que não existe um órgão que represente os neuropsicopedagogos, por que eu não preciso me associar. Talvez um dia haja essa instituição, mas ainda não temos. E só para vocês terem uma ideia, como eu falei, né? Acho que a psicopedagogia, eu vou até procurar aqui desde quando que entrou a tramitação deles. É de 2010 o projeto da psicopedagogia, então são 12 anos tramitando lá no Congresso Nacional. Então imagina, a neuropsicopedagogia tem 14 anos, vai fazer 14 anos. Então é muito novo, né? Só o tempo que está tramitando lá a psicopedagogia. Então é muito provável que por um bom tempo a gente não tenha esse órgão de registro, de fiscalização, mas nem por isso a gente vai praticar mal aí a neuropsicopedagogia. Vamos praticar aí com integridade, com ética, transformando vidas, fazendo da nossa missão colecionar sorrisos da aprendizagem e fazer diferença na vida das pessoas. Eu já respondi essa pergunta? Não sou associada, nem nunca fui, tá? E a gente tem aí um longo caminho, exatamente, a gente tem um longo caminho para trilhar e a gente está dando os passos iniciais e eu estou muito feliz que você está aqui comigo hoje para dar esse passo também, tá bom? Tá bom? Um mega beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!